Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E depois de alguns pedidos de vídeos sobre as ações da Grendene GRND3, bora atender pedidos dos inscritos, né? Falaremos aqui sobre as ações da Grendene, uma small cap, uma empresa já bastante antiga, né? Uma empresa que nasceu ali em 1971. Mas que ainda é uma small cap, uma empresa que está em crescimento ainda, tá? Uma empresa que pode crescer muito ainda no longo prazo. Vale pouco mais de 4 bi na bolsa, novo mercado, tem um free float ali um pouco superior a 28%, né? Pouco mais de 900 milhões, melhor, 900 milhões de ações em circulação. É uma ação bem líquida, né? Que negocia ali diariamente mais de 27 milhões de reais na Bolsa de Valores. Então, problema com liquidez você não terá, tá? Como vocês estão vendo aí no gráfico, as ações da Grendene encerram o pregão, né, no momento que eu gravo esse vídeo, em R$ 4,68. E esse gráfico aqui é da plataforma da Invest.com, o Investing Pro, tá? Que nos mostra aqui o preço justo da ação. E aí ele está nos mostrando aqui um potencial de alta de 40%, né, para os próximos 12 meses aí. Ou seja, é uma ação que está em R$ 4,68. Caso se concretize esse potencial de alta, as ações têm potencial para chegar a R$ 6,57. Vamos entrar aqui no detalhe da Grendene, tá? Porque é uma ação que anda de lado aí já há algum tempo, né? Há uns 2, sei lá, ou 3 anos até as ações andam de lado. Mas no momento ela está atingindo aí as suas cotações mínimas, tá? Uma empresa redondinha. Vamos entrar aqui nos números da Grendene, tá? Uma empresa pagadora de dividendo. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora pro vídeo, lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, vamos lá. Como eu citei, né, a Grendene é uma empresa já bastante antiga, né, que foi fundada no Rio Grande do Sul, apesar de atuar, né, ter sua sede atualmente no estado do Ceará. A empresa nasceu em 1971 e foi fundada por dois irmãos, né, Alexandre e Pedro Grendene. E curiosamente a companhia ela iniciou suas atividades produzindo plásticos para garrafões de vinhos, né? Só aí depois migrou para a produção de calçados. E ela é detentora aí de marcas conhecidíssimas, né? Como por exemplo aí a Melissa, a Raider, a Ipanema, além de outras como a Cartago, a Pega Forte, a Grendene Kids e também a Grenda, né? E a companhia, ela tem uma capacidade de produção absurda, né? Ela produz até 250 milhões de pares de calçados por ano, é muita coisa. E ela também, além de atuar no mercado interno, ela também é uma grande exportadora, né? Ela vende no Brasil, né, em cerca de 65 mil pontos de vendas, né? E exporta para mais de 100 países. Então é uma empresa que, apesar de bem enraizada já no mercado, ela ainda está em expansão, tá? É uma empresa que ainda pode crescer muito. Porém, é uma empresa, né, ligada ao consumo, né? Consumo cíclico. Então, períodos, né, de economia ruim, essa empresa sofre, né? Só que quando a gente olha aqui para os números da companhia, nós vemos que são números sólidos, né? A companhia gerou uma receita nos últimos 9 meses de 1,879 bilhões de reais. Então, uma companhia que gera muita receita, né? Ela supera com certeza os 2 bi de receita anual. Aqui estamos falando apenas de 9 meses, né? Uma geração de receita trimestral superior a 760 milhões de reais, né? Porém, um crescimento leve aí de 1,4% no trimestre e 6,2% nos 9 primeiros meses do ano, tá? Só que a companhia apanhou um pouco nesse último trimestre, né, com os custos, né? Estamos falando aqui de custos dos produtos vendidos, né, o CPV. A gente vê aí um crescimento de 4% no trimestre
e de 6% nos 9 primeiros meses. Isso aqui acabou pressionando um pouco a última linha da companhia. Só que aqui a gente já começa a ver o diferencial da companhia, né? Além, né, da alta geração de receita, a companhia também é lucrativa. Aqui a gente já vê um lucro bruto nos 9 primeiros meses superior a 800 milhões de reais, né, um crescimento de 5,8%. E no trimestre, né, apesar da leve queda aí de 1,5%, a companhia gera um lucro bruto aí superior a 353 milhões de reais. Isso aqui é muito positivo, né? E as margens da companhia, vocês podem ver aí, também são margens positivíssimas, né? Superior aí a 45%, tanto no trimestre quanto também nos 9 primeiros meses do ano. Seguindo aí a linha do aumento nos custos com os produtos vendidos, a companhia também teve uma elevação aí nas despesas com vendas, né? Uma elevação até significativa, né? Um crescimento de quase 35%, né? Nas despesas com vendas no trimestre e também quase 35% nos 9 primeiros meses, né? Atingindo aí 231 milhões de reais, né, de despesas com vendas no trimestre e superando 570 milhões de despesas nos 9 primeiros meses. Isso aqui impactou, né, na última linha da companhia também. E a companhia também teve aumentos nos custos com publicidade e propaganda, né? Sendo elevado aí em mais de 26% no trimestre e mais de 36% na comparação dos 9 primeiros meses, superando aí 45 milhões de reais no trimestre os custos com publicidade e propaganda. É uma empresa que faz muita propaganda, que investe muito nisso daí, né? E só contrata magnata para fazer isso, da Gisele Bündchen, Ivete Sangalo, só esses artistas caros. As despesas gerais e administrativas também subiram, isso aqui foi que impactou o resultado da companhia, né? Apesar da forte geração de receita, os custos também vieram muito altos, né? A companhia aumentou as despesas gerais e administrativas no trimestre em mais de 35% e nos 9 primeiros meses em mais de 34%, superando os 110 milhões de reais nos 9 primeiros meses do ano e quase 38 milhões de reais no trimestre. E aqui a gente já começa a ver a positividade de margens da companhia, né? Uma margem EBIT superando os 16% no trimestre e superando os 14% nos 9 primeiros meses, né? Falando em milhões aí, 117 milhões no trimestre, né, de EBIT recorrente e também superando aí 244 milhões de reais nos 9 primeiros meses. Falando de EBITDA, a gente vê 142 milhões no trimestre e 320 milhões nos 9 primeiros meses, né? 20% de margem, né, aqui no trimestre e 18% de margem EBITDA aí nos 9 primeiros meses. A diferença aqui entre EBIT e EBITDA é o seguinte: o EBITDA, nós estamos falando, né, da apuração, né, da geração de caixa da companhia, tá? A gente aí exclui, né, juros, despesas, amortização, depreciação, exclui tudo, tá? Do EBITDA. Já do EBIT, você não exclui depreciação e amortização. Então, por isso que vocês estão vendo aí o EBIT menor do que o EBITDA, tá? O EBIT, ele exclui depreciação e amortização e o EBITDA, ele inclui depreciação e amortização. O EBIT é uma apuração do lucro operacional de fato da companhia, tá? E o EBITDA é a geração de caixa total da companhia. Descendo um pouco mais a linha, né? A gente olha agora para o resultado líquido da companhia. O lucro líquido da companhia, né? O lucro líquido ajustado da companhia, lucro líquido recorrente. E a gente vê que apesar do cenário desafiador, né? Taxa básica de juros em 15%, né? Mercado internacional também muito difícil. A gente vê a companhia lucrando aqui no trimestre 184 milhões de reais, apesar da queda, tá? A gente vê uma margem líquida de 26% também, apesar da queda, é uma margem muito positiva. E nos 9 primeiros meses a gente vê um lucro líquido recorrente de 529 milhões de reais, com margem acima de 30%. Então isso aqui mostra como a empresa é eficiente operacional e financeiramente, tá? E um pouco adiante veremos ainda mais, né, a empresa mostrando a sua eficiência. Então, no cenário desafiador desse, uma empresa exposta ao setor de consumo cíclico, a empresa conseguindo ser lucrativa, né, dentro desse cenário, é muito positivo. É um tipo de ação para investidores pacientes investir, porque nesse tipo de cenário a ação lateraliza por muito tempo, né? Então
é justamente nesses cenários que a gente consegue montar posições pegando bons preços, tá? Porque quando o cenário melhora, uma ação desse tipo aí, ela pode dar um salto, né, acima de 50%, né? Mas enquanto isso, você vai sendo remunerado através de dividendo. A companhia, ela mantém um yield, né, acima de 10%, tá? Então, enquanto a ação lateraliza, você vai recebendo os dividendos. Não é nenhuma recomendação de compra, tá doido? A companhia, ela segue investindo, né? Nos 9 primeiros meses do ano, ela investiu mais de 104 milhões de reais, um crescimento de 7,4%, né? E um investimento trimestral superior a 30 milhões de reais. Então aqui a gente vê o seguinte, a companhia encerrando os 9 primeiros meses do ano, né, com um caixa líquido, né, com uma disponibilidade de 1.438,7 milhões de reais. Para uma empresa exposta a 100% ao setor de consumo, dentro de um cenário desafiador, como é o que estamos vivendo agora, é uma empresa realmente para se tirar o chapéu, tá? E além de tudo isso aqui, além, né, da baixa alavancagem não, da alavancagem zero, né? Da alta disponibilidade de caixa, é uma empresa que gera muito caixa, gera muita receita e é uma empresa que remunera os seus acionistas, é uma empresa também que está em constante inovação, tá? É uma empresa sim para se ficar de olho, é uma empresa que eu sempre olhei, mas eu nunca investi, tá? Nunca tive ações da Grendene, porque eu sempre escolhi ações, né, que estão ali em patamares baixos, ações de empresas sólidas que estão ali passando por um certo momento de dificuldade, mas que tem, né, uma perspectiva de valorização mais rápida, né? E para esses casos eu preferi nos últimos anos, na verdade, escolher ações de bancos, né? Tanto é que eu investi em Bradesco, investi em Banco Inter, né? Investi também na Itaúsa, ações que estavam na desgrameira, mas agora já me trouxeram um retorno muito bom, né? Mas sim, é uma empresa para se ficar de olho e para quem está posicionado, com certeza não está fazendo um mau negócio, tá? E principalmente quem conseguiu montar posição nesse patamar aqui de cotação, tá? 4 em uma quirela, R$5, dificilmente você vai perder dinheiro nessa ação aqui, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!